Já de volta com o Estúdio Sat, vamos continuar falando sobre a doença de Alzheimer. Aqui ao meu lado está o neurologista Homes Proença e a gente estava falando aqui a respeito dessa incidência do Alzheimer. É mais comum em homens ou em mulheres? É mais comum em homens, assim, mas a gente tem algumas diferenças em... alguns estudos demonstram mais mulheres, outros mais homens. O nosso estudo de população brasileira que a gente tem, o melhor estudo, que é o maior, que foi o estudo de Catanduva, ele demonstra uma incidência maior em homens, assim. Mas isso vai depender muitas vezes da população em que eu vou estudar. No Brasil eu ainda não tenho dados tão fiéis, eu ainda não tenho nenhum grande estudo nacional em que eu tenha epidemiologia nacional realmente de Alzheimer. A esclerose, ela é a mesma coisa que Alzheimer ou não? Esclerose é um termo, eu acho que muitas vezes é um termo popular que se fala que o idoso está esclerosado, Isso. que ele está esquecido. Mas como a gente sabe, o esquecimento pode ser se encontra dentro das demências, em que a principal é o Alzheimer. Mas a gente também tem o caso em que a pessoa vai ter algumas demências causadas por vários e múltiplos infartos cerebrais, ou como se fala popularmente, os AVCs. Então a gente tem vários fatores. Eu realmente não uso esse termo esclerose, porque eu acho ele um tanto quanto agressivo, grosseiro, dizer que alguém está esclerosado. É uma forma pejorativa de tratar uma pessoa, um doente, uma pessoa que precisa de carinho, e não de um tratamento pejorativo. E quais são os tratamentos específicos para quem sofre de Alzheimer? Hoje em dia a gente tem alguns tratamentos assim, estabelecidos, que são os inibidores da colinesterase, que vários pacientes usam em casa, que é a galantamina, a donepezila e a memantina. A gente tem alguns tratamentos assim, tem tratamento farmacológico, eles têm que ser muito bem avaliados, em que fase da doença vão ser indicados e iniciados, e quanto antes se inicia melhor. Mas já nas fases tardias da doença, em que a pessoa já está acamada, já não comunica, alguns trabalhos científicos questionam se tem benefício, e eles mostram que não tem muito benefício na fase tardia da doença. Entendi. E quais são os cuidados que a família precisa ter em relação a uma pessoa com a doença de Alzheimer? Porque geralmente alguns, né, são bem agressivos, né? Ou não? Sim. Você tem que ter uma noção de alteração. Nós temos que ver que o Alzheimer, ele não é uma doença... Não é só a memória, ele vai ter alguns estágios, e cada estágio a gente precisa ter uma noção do que nós vamos lidar. Nós vamos ter o estágio em que o mais proeminente vai ser sintomas de memória. Então, nessas fases, nós temos que estar cientes que ele pode se perder, ele pode sair de casa e não saber voltar. Alguns idosos que, quando recebem um diagnóstico de Alzheimer, ainda dirigem, ainda têm uma vida um pouco mais ativa, então tem que ter um pouco de cuidado nessa fase. A gente tem que avaliar o risco desse idoso dirigir, o risco desse idoso cozinhar, o risco desse idoso ir à cozinha, o risco de quedas desse idoso, às vezes aí fazer atividades de limpeza em casa. Então, a análise não existe um pacote, que eu diga um pacote pré-pronto para tratar um paciente com Alzheimer. Existe a avaliação individual, o que aquele idoso faz, quais são os riscos. Eu tenho uma pessoa com Alzheimer, será que eu ainda vou deixá-lo dormindo no quarto de cima, em que ele vai ter que subir escada, em que ele às vezes pode confundir, às vezes ele pode ter uma sensação, pode se confundir à noite, às vezes ele pode ter pesadelos, que a gente tem as alterações do sono, em que todas essas doenças neurodegenerativas, elas têm algumas alterações do sono, em que a pessoa pode acordar, ter um despertar confusional, pode muitas vezes ter o que a gente chama de transtorno do sono REM, em que ele pode levantar, ele pode sonhar e executar o movimento durante o sonho, mexer, chutar, bater,
porque os mecanismos que inibem os nossos músculos no sono, eles são perdidos nessas fases, nas fases da doença. Então eu vou ter que avaliar ele individualmente. E eu também vou ter as alterações de comportamento. Algumas vezes ele vai ficar um pouco mais agressivo e eu tenho que saber que tenho que ter um pouco mais de paciência, tenho que ter um pouco mais de cuidado. Às vezes ele vai ficar depressivo, pode aumentar o risco da tentativa de cometer suicídio. Então, tudo isso nós vamos ter que avaliar individualmente e com a família, para diminuir o máximo os riscos que esse idoso possa estar submetido em casa. Até porque o idoso em si, a gente já tem que ter um cuidado especial, porque quando fica mais idoso, geralmente volta a ser aquela criança. Então, quem tem Alzheimer, o cuidado é redobrado. Então, diante de determinadas características, é sempre importante a presença de um profissional, né? Sim, é sempre importante em que... O acompanhamento. Né? O acompanhamento é importante em que o diagnóstico, então assim, se você tem um idoso em casa que às vezes está começando a mudar comportamento, aquilo que nós achamos que é o esquecimento normal está começando a interferir, talvez seja interessante, talvez seja essencial uma avaliação com o médico, até para tentar fazer o diagnóstico o mais precoce possível. Haja vista que no momento a gente não tem, como eu falei, aquela fase pré-clínica em que eu tenho apenas as alterações patológicas, eu ainda não tenho tratamento autorizado para essa fase. Talvez daqui a alguns anos a gente vá ter algumas coisas em que a gente consiga agir nessa fase antes dos sintomas. Mas no momento a gente só trata os sintomas. Então, quanto antes começar a tratar os sintomas, melhor a qualidade, melhor o impacto e menor a evolução da doença. E a gente tem uma pergunta aqui do Júlio César, ele diz assim: meu pai é taxista, ele tem 56 anos e às vezes durante o percurso ele esquece o local. Isso pode ser um indício de Alzheimer ou não? Pode sim, pode. E tem que avaliar. Ainda mais assim, uma pessoa com 56 anos, ela não... pode não ser Alzheimer, mas ela pode ter tido, algumas vezes, algum infarto cerebral que pega essas conexões de memória. Como pode ser a fase inicial? Nós temos o próprio CID, que é o Código Internacional de Doenças, ele define Alzheimer antes dos 60 anos e depois dos 60 anos. Quando a gente classifica a doença, são códigos diferentes. Então, deve ser avaliado. É aquilo que eu falei um pouco antes. Até que ponto essas alterações de memória são benéficas, são benignas ou não. No que ele fala, no que ele se refere, a gente tem alguém que tem uma alteração de memória em que está interferindo nas atividades de vida dela, está interferindo na qualidade de vida e está colocando em risco, principalmente um senhor que trabalha em táxi. Muitas vezes ele pode se perder numa área um tanto perigosa. Então, ele tem que ser avaliado. E existem tipos de atividades que podem estar ajudando nessa questão do esquecimento para quem já tem o Alzheimer? Olha, existe alguns acompanhamentos com terapia ocupacional. Existe o que a gente chama de jogos de memória que melhoram muito. Existe alguns tratamentos com neuropsicólogo em que se faz reabilitação cognitiva. Esses exercícios previamente que a gente fez no bloco anterior, eles ajudam. E algumas atividades também essas atividades elas melhoram, podem melhorar, mas tem que ser junto com o tratamento. É sempre uma individualização. Então, para fechar aqui a nossa participação, como que a gente pode lidar com essa doença? A melhor forma de lidar com essa doença é um diagnóstico precoce, uma avaliação individual, cada caso é cada caso, cada idoso é uma história de vida, é uma realidade e nós temos que adaptar isso a cada idoso, a cada pessoa com Alzheimer e tentar reduzir o impacto da doença. E só uma pergunta que não foi feita, mas é uma pergunta que sempre fazem, é a seguinte:
eu tenho uma história familiar de Alzheimer e sempre me perguntam o que eu posso fazer para prevenir o Alzheimer? Isso é uma pergunta que sempre as famílias têm, que eu acho que é o que a gente pode deixar no final. Então, evitar tabagismo, tentar manter colesterol um pouco mais próximo do normal, atividade física e um sono adequado. Isso são algumas coisas essenciais que a sociedade moderna, nós não fazemos isso de uma forma tão satisfatória, mas que alguns estudos mostram que pode ser algumas ferramentas de prevenção do Alzheimer. E para quem tem um doente com Alzheimer em casa, uma mensagem muito mais como amigo e não como médico, assim, tenha paciência. É muito difícil lidar, mas imagine que ele perdeu a memória e que muitas vezes ele já não tem mais aquela capacidade, aquele seu pai, aquela sua mãe, aquela sua avó, que não tem mais a capacidade de antes e hoje ela precisa de cuidados. Muito mais do que... a mensagem mais importante é assim: cuide do indivíduo com Alzheimer como um dia você quer ser cuidado. Tenha carinho, que isso vai ajudar muito o apoio familiar nas fases avançadas da doença. Com certeza, doutor. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Pode deixar também seus contatos para quem quiser. Sim, eu atendo na clínica neurológica, que fica no Parque 10, na Rua 7, número 243, e estamos à disposição. Ok, mais uma vez obrigada e tenha um bom dia. A gente vai encerrando esse bloco aqui do Estúdio Sat, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Vai ter yoga aqui ao vivo, viu? Para você que está acompanhando aí a nossa programação. A gente volta já.